Com uma vasta lista de temas pertinentes e um tempo escasso para debate, o Grupo Mídia reuniu em seu estande aqui no 8º Unifamed lideranças para discutirem um pouco mais sobre o que foi debatido nas palestras. Você confere agora no Saúde Online. Daniela, como você acha que informações sobre a judicialização no SUS podem ajudar no processo de incorporação de tecnologias? Na IBS a gente tem algumas questões de entendimento de mercado público e levantando-se informação sobre processos em ação judicial, entendendo como é que o mercado, ou como é que os pacientes estão solicitando produtos ao governo, porque eles não estão disponíveis na rede de acesso, a gente consegue, entendendo esse volume, mostrar para o próprio governo aonde que está tendo um maior volume de compras, com preços inclusive acima, porque já que são processos em ação judicial, os preços unitários desses produtos saem mais altos do que normalmente num processo licitatório comum, onde o produto já tivesse sido aprovado pelos órgãos governamentais. Então, usando a informação como geração de conhecimento para o governo, para o comprador e para o fornecedor, para que a gente tenha um ganho para a população como um todo. Eu gostaria de fazer uma colocação que foi comentado no painel que acabamos de participar sobre essa questão da confusão, no sentido jurídico da palavra confusão, que está sendo feita entre os países de Civil Law e Common Law. Cada vez mais os países de Civil Law estão usando a jurisprudência como base para as decisões de instâncias inferiores. Nós temos aí a súmula vinculante e várias outras formas de obrigar o judiciário a decidir em determinado sentido, com base em jurisprudência de tribunais superiores, e os países que há tempos adotam o Common Law, que cada vez mais estão adotando normas legais, né, acts, provimentos e seja lá qual for o nome que eles deem, estatutos, o nome que eles dão às suas normas legais. Eu gostaria de ouvir seus comentários sobre isso. No Common Law, precedente é reputada uma fonte formal do direito, embora não se saiba muito bem lá qual é a origem ou a força, se é constitutivo declaratório, é uma discussão sem fim a esse respeito. Lá o precedente é a fonte. Aqui no Brasil isso não acontece. Aqui no Brasil a jurisprudência não é fonte, não há precedente, até porque o precedente lá significa que a autoridade poderia, numa questão de fato, ao examinar a questão de fato, decidir se é ou não o caso do precedente. E aqui isso não acontece. O que há aqui é um enunciado que torna uma função normativa e, consequente, haveria sérias dúvidas se, por exemplo, a súmula vinculante seria um precedente com a mesma força do Common Law. Primeiro porque aqui no Brasil não é o próprio precedente que tem a força. É a lei e a Constituição que foram alterados para dar a essa súmula vinculante o poder. Então continua a fonte normativa, a fonte na lei. Em segundo lugar, eu tenho a impressão que a súmula vinculante não é um precedente, é mais a atitude normativa do Supremo Tribunal Federal, muito assemelhada aos assentos do Império, às decisões da Suprema Corte da antiga União Soviética, e que não tem correspondência em nenhum país do Common Law. Acho que ela é um produto, diria assim, mais nacional, com a aparência de ser estrangeiro. Portanto, é uma espécie de exercício de função normativa pelo Supremo Tribunal Federal, e não uma aplicação do precedente por única razão, porque o juiz não pode escolher pela questão de fato, se é ou não precedente, se é o caso de ser aplicado ou não.